Jovem Pan Especial. Coronavírus. Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o especial Jovem Pan Coronavírus. Eu sou Olivia Fernanda e aqui você acompanha o que foi destaque nesta sexta-feira, porque a Jovem Pan não para. A gente começa falando de saúde. Muitas grávidas estão preocupadas sobre o acompanhamento pré-natal, principalmente por serem consideradas grupo de risco no contexto de pandemia. A Jovem Pan conversou com a ginecologista e obstetra Naires Cartesini, que esclareceu essa questão. Vamos acompanhar. Vamos começar esclarecendo, então, desde o comecinho, as grávidas estão, sim, no grupo de risco do coronavírus? A gente já teve algumas modificações desde o início dos casos do coronavírus aqui no Brasil. Hoje a gente classifica as grávidas de alto risco, quer dizer, as grávidas que têm algum problema de saúde associado como grupo de risco para coronavírus. Mas a gente não descuida das outras gestantes, porque a gente sabe pela experiência com outros tipos de vírus que, em geral, a manifestação pode ser mais agressiva nas gestantes. Então, a gente tem sido cauteloso com todas as gestantes, inclusive as que não são alto risco. Ok, e se uma grávida for infectada pelo coronavírus, existe a chance dela passar para o bebê, para o feto? Então, a gente tem muitos estudos sobre a contaminação vertical, que é a passagem da doença de mãe para o filho durante a gestação. Eles ainda não são muito conclusivos, então a gente tem dúvidas sobre essa possibilidade. A ideia principal é que não exista essa passagem vertical, mas ela não foi excluída 100%. A gente tem estudos aí que mostram bebês no primeiro ou segundo dia de vida com a presença do coronavírus na secreção nasotraqueal, e por isso faz com que a gente tenha um pouco de cautela ainda para afirmar que não existe transmissão vertical. Certo. Bom, agora se existe o mínimo risco que seja, eu imagino que os cuidados que as grávidas devem ter nesse período devam ser redobrados, bem especiais? Perfeito. As grávidas têm sim que se manter em isolamento social e ter todos os cuidados com o uso de máscaras, álcool gel, lavar muito bem as mãos e evitar conviver com outras pessoas. Mesmo as grávidas que trabalham em atendimentos essenciais têm casos que foram revistos e elas foram afastadas. Então, uma situação que nos inspira muitos cuidados mesmo. Com certeza. Agora, como fazer para esse isolamento social recomendado não atrapalhar os procedimentos do pré-parto? Claro, a assistência pré-natal tem que seguir da mesma forma e com a mesma excelência de atendimento de antes. O que as federações recomendam, nacionais e internacionais, é que a gente reavalie a necessidade e o intervalo entre as consultas para não fazer com que essa grávida se desloque desnecessariamente e também faça essa avaliação dentro da solicitação dos exames. Mas a gente tem dois grandes trunfos hoje em dia que foram autorizados no país. Um deles é a telemedicina, então essas grávidas podem passar por atendimento com a interface de um equipamento de vídeo e dessa forma elas não precisam se deslocar ou se expor ao convívio com outras pessoas. E a gente tem também a possibilidade da coleta de exames domiciliar. Claro que a gente está falando de uma assistência que pode não abranger todas as pacientes do SUS, nem da assistência privada, mas é importante a gente ter conhecimento que são alternativas viáveis e muito boas. Perfeito. Agora, o teleatendimento é uma novidade para muita gente, né? Veio trazido nesse momento especial da pandemia. A mulher grávida que ainda não trabalhou, não conversou com médicos através desse sistema, desse meio, deve tentar conversar, então, por telefone com a sua médica, com o seu médico, ver se ele está trabalhando com o teleatendimento e tentar evitar sair de casa se utilizando desse recurso a princípio? Claro. Interromper o pré-natal nunca. Então é importante que essa gestante busque a sua obstetra, converse com ela para entender qual é a forma de atendimento que ela tem feito agora. O teleatendimento pode funcionar muito bem nas orientações, na conversa junto com o parceiro, enfim, para esclarecer todas as dúvidas, mas ele não vai suprir a necessidade do exame físico, claro. Para isso, os exames físicos podem ser agendados em datas específicas, ele não tem a duração de uma consulta completa, então o tempo de exposição dessa grávida vai ser menor, bem como o parceiro ou a mãe da grávida não precisa acompanhá-la no exame físico. Então, é uma tecnologia que foi autorizada no Brasil por ocorrência da pandemia e que tem se desenvolvido e crescido conforme as semanas têm passado. A gente tem cada vez avaliado a forma de usar melhor e assistido mais grávidas e mais pacientes nesse cenário.
Claro. E agora, quando tiver essa consulta física, que a senhora diz que vez ou outra realmente é necessário nesse período pré-natal, a grávida deve tentar conversar com o seu médico, tentar evitar que esse atendimento seja feito em hospital, de preferência em alguma clínica. E esses ambientes, já acredito que devam estar sendo higienizados de toda a forma correta, assim como os partos. Como tem acontecido os partos nos hospitais nesse momento? Claro, é legal a gente lembrar que a assistência pré-natal não costuma ser feita no pronto-socorro. Então, essa paciente não vai se deslocar ao pronto-socorro para a consulta periódica dela de pré-natal. Ela vai se deslocar a uma clínica ou a um consultório que certamente vai ter um tempo de agendamento mais espaçado e toda a preocupação com a higienização do local. Mas isso segue sendo aconselhado para a gestante usar a máscara no deslocamento, usar o álcool gel que vai estar à disposição na clínica ou no consultório e lavar muito bem as mãos. Com relação à escolha do hospital, isso é um grande questionamento das gestantes atuais, mesmo as que não têm o parto previsto para as próximas semanas, porque eventualmente elas podem precisar de algum perfil de internação por qualquer necessidade. Então é importante ela se informar no hospital em que ela pensa em ganhar o bebê ou que esteja na área geográfica dela de programação para ganhar o bebê, para entender quais são os cuidados que esses hospitais tiveram com relação ao fluxo de gestantes, porque a gente tem 2 tipos de hospital possível de uso. O hospital maternidade, que serve apenas para assistência da grávida, e o hospital geral, que é o hospital que tem a maternidade, mas que também tem assistência a pacientes gerais. Então, nesses hospitais, eles têm que criar um fluxo de atendimento separado para gestantes, para que elas não tenham uma exposição em meio aos pacientes respiratórios e uma chance de contaminação maior. Sim. E depois que a mãe vai embora, bebê nascido, saudável, tudo certinho, os cuidados têm que continuar bem caprichados, né? A gente tem visto que o coronavírus atinge não só os grupos de risco, as pessoas mais velhas, mas bebês também, não só já foram infectados, como vieram a óbito. Então, o bebezinho ele é muito sensível, né? Ele deve também exigir cuidados especiais nos seus primeiros meses e agora com a situação do coronavírus para sempre, é claro. É importante lembrar que a puérpera, que é essa mãe recente que acabou de se tornar mãe, ela é um grupo de risco para o Covid. Então, a gente tem aí no cenário da gestação as gestantes de alto risco e todas as puérperas, pela fragilidade de possibilidade de infecção. Então, todos os hospitais têm restringido a visitação às gestantes e aos bebezinhos para reduzir a circulação dentro do hospital e também deixado essa gestante e essa puérpera com direito a um acompanhante, em geral, que não tenha mais de 60 anos, que também não esteja dentro do grupo de risco. Mas vale avaliar dentro de cada hospital. É um momento de muita alegria, mas é um momento que a gente precisa preservar aquele recém-nascido, então a gente desaconselha as visitas mesmo no ambiente domiciliar, porque é um bebezinho ainda sem muita imunidade para tantas outras doenças além do coronavírus. Quanto mais exposição ele tem, mais risco ele tem. E, de fato, a gente já teve casos no Brasil de recém-nascidos e bebezinhos com coronavírus. Infectados, uma pena, né? E também, além das visitas, que dá para entender muito bem, porque devem ser evitadas pelo menos nesse período, que deve demorar ainda um pouco para passar, né, os próximos meses, mas também algumas mães já se planejam para ter babás para ajudarem. Talvez seja bom evitar, tentar ir fazendo sozinho o máximo que der, pelo entra e sai da funcionária, porque o bebezinho não tem como usar máscara e ficar sozinho passando álcool em gel no corpinho todo, né? A gente nem recomenda o uso de álcool em gel nos bebês, porque eles levam muito a mão à boca e pode ser um risco para a ingestão do bebê do álcool em gel. A gente recomenda, sim, que seja lavada a mão com água e sabão e que as pessoas que convivem com ele, claro, evitem beijar as mãos do neném, que é um reflexo do adulto, mas que é um risco para ele de contaminação de tantas outras doenças. Pela questão do isolamento social, a gente também recomenda que as pessoas não tenham profissionais trabalhando em casa, porque por mais que esse transporte seja privado, essa pessoa vai conviver com outras pessoas na casa dela ou no transporte com o motorista que a levar, e isso vai ser uma exposição indiscutivelmente para esse núcleo familiar, não só no cenário do pós-parto, mas em todos os outros cenários. Então, é importante a gente resguardar esse bebê, essa puérpera,
porque eles são, sim, grupo de risco para a Covid. É um cuidado tão grande que mesmo a mãe que tem algum sintoma respiratório, a gente precisa recomendar que ela use máscara durante a amamentação e tenha todo um cuidado, porque apesar do coronavírus não passar pelo leite materno, ele é uma contaminação respiratória. Então, quanto mais próximo eu estou do bebê, mais risco ele tem de se contaminar. Pois é, e uma missão difícil para a mãe, né? Tá com o bebezinho lá em casa, recém-chegado, não poder encher esse bebezinho de beijos, né? Que é a vontade que dá, mas tem que realmente se lembrar que a contaminação principal do coronavírus é através da boca, do nariz e dos olhos. E o bebezinho não tem como usar máscara também, e o ambiente tem que estar bem higienizado, porque você justamente, a senhora estava lembrando para a gente, né? Que o bebezinho leva as mãos para a boca o tempo todo, sem a menor noção de perigo algum. Por isso é importante blindar esse ambiente. Então, se eu não recebo pessoas de fora, se eu estou em isolamento social, se eu higienizo as compras quando ela chega do supermercado, esse ambiente dentro de casa em que o bebê estiver vai estar blindado da possibilidade de contaminação. E dessa forma, esse bebê vai estar mais seguro em convívio apenas com as pessoas que moram com ele, sem receber visitas externas ou sem ter a chance de contaminação vindo de fora. Muito importante mesmo esse cuidado. Doutora, uma pergunta delicada agora, que a gente pode até desagradar algumas pessoas, mas precisamos tratar. Os casais que estão tentando engravidar devem desistir nesse período? É uma pena porque é um sonho, né? E também as mulheres se preocupam com a idade de ter a gravidez. Qual seria o conselho da senhora agora? É uma pergunta muito delicada, de fato. Eu tenho tido um pouco... nos atendimentos dessa necessidade de explicação. Então é o seguinte, para casos de infertilidade, casos que estejam em acompanhamento médico, com programação de inseminação ou tratamentos de fertilização, esses casos têm sido recomendados pelas sociedades de ginecologia e obstetrícia que sejam avaliados individualmente, de acordo com a possibilidade de espera, quer dizer, de retardo desse tratamento. Esse tratamento deve ser retardado. Mas claro que a gente tem a questão da idade da mãe, eventualmente de algum tratamento oncológico, enfim. Tem algumas situações em que a gente não pode postergar essa tentativa, mas quando a gente puder, na situação de infertilidade, a gente posterga. Falando dos casais férteis que querem tentar engravidar, existe apenas a recomendação de saber que a gente não tem estudos sobre a influência do coronavírus em gestantes jovens. Todos, quer dizer, no comecinho da gestação. Todos os estudos mostram gestantes da metade para o fim. Então, eu vejo o efeito no parto ou no bebê recém-nascido, mas não na formação do bebê. Isso faz com que a gente tenha mais cautela em dizer para essas mães, poxa, vamos, se pudermos, esperar um momento mais seguro para tentar engravidar. Mas daí fica a cargo de cada casal avaliar a sua situação junto com a sua obstetra e ver o que é melhor para eles nesse momento. É isso. E para a gente encerrar, a senhora é obstetra, mas é também ginecologista e a gente tem visto o caso de muitos pacientes que estão adoecendo em casa com medo de procurar ajuda em hospitais, em clínicas, de ir até um médico. A mulher que estiver sentindo algum desconforto, problemas ginecológicos, pode tentar a princípio um atendimento por telefone. Quando saber a que horas realmente sair de casa para procurar um socorro? A assistência médica não tem que ser deixada de lado, mesmo que ela não se relacione ao coronavírus. Então, sim, procure a sua obstetra via telefone, marque uma telechamada com ela para fazer uma consulta e faça a sua consulta de rotina. Ela vai saber te dizer qual é a importância de fazer determinado exame agora, ou se podemos postergar esse exame mais para frente, mas você não vai deixar a sua saúde de lado. Agora, para procurar um pronto-socorro, a gente tem que pensar se isso é um caso de urgência, se isso oferece risco, se eu tenho um sangramento vaginal, por exemplo, muito importante, que pode me levar a uma anemia, sim, é o momento de procurar o pronto-socorro. Agora, se essa menstruação é volumosa e me incomoda há muitos meses, é o momento de procurar uma consulta. Então, avaliar com bom senso e conversar com a sua ginecologista é o melhor cenário para não deixar a sua saúde de lado, mas também não se arriscar no pronto-socorro. Em meio à pandemia de coronavírus, as empresas precisaram se adaptar aos meios digitais. A escola de inglês WhatsApp é um grande exemplo disso. O programa Pânico conversou com o empresário Flávio Augusto, que comanda o WhatsApp. Ele contou como foi esse processo de adaptação. Você conseguiu faturar muito com a sua escola no online, né, cara? Essa é uma alternativa. Queremos soluções e não o problema. Como que você fez, você que gerencia uma rede de escolas, tem funcionários, e qual foi a alternativa que você criou nesta pandemia que está economia e saúde? Você foi muito maestro nesse momento. Conta pra gente.
Bom, em primeiro lugar, a gente tinha que equacionar 438 escolas que foram fechadas, né? Nós temos hoje 438 escolas em todo o Brasil fechadas, e essas escolas são, a maioria delas, de propriedade de franqueados, ou seja, são pequenos empresários, né? Eu vi aí o drama da Dirce. Esse é o drama da maioria dos pequenos empreendedores. Eles não têm caixa para mais do que 22, 23 dias, segundo estatísticas. Então, nós já estamos aí, já completamos 2 meses parados. Então, realmente, a situação do pequeno empreendedor é dramática, e esse cara é o cara que gera 75% dos empregos no Brasil. Ou seja, 75% de quem tem carteira assinada no país não foi gerado, esse emprego não foi gerado pelo governo nem por uma multinacional. Foi gerado por Dirces, foi gerado por pequenos empreendedores, gente que sai cedinho e vai batalhar para o seu sustento e emprega ali 2, 3, 4 pessoas. Então, os meus franqueados são pequenos empreendedores. Nossa primeira medida foi salvar esse pequeno empreendedor, tentar criar um plano de contingência, ajudando ele a reduzir despesas, negociar aluguel. Eu isentei ele de royalties também. Outra coisa que a gente fez, criamos uma promoção com os alunos para reter esse aluno, para fidelizar esse aluno, que senão 2 meses já se passaram, pelo menos um vai se passar. Está se falando em que essa situação não vai voltar em Rio de Janeiro e São Paulo antes de agosto, setembro. Tem muita gente falando isso e a gente está se preparando para isso. Espero que seja muito antes, mas a gente já está se preparando para isso. Imagina 6 meses parados para um pequeno empreendedor. Então, a gente fez todo um trabalho de fidelização com esses alunos para que eles permanecessem. Entregamos conteúdo, entregamos as aulas online para esse aluno, para poder ali deixar todo mundo feliz. O aluno feliz, o franqueado feliz e tranquilo. Só que, por outro lado, nós já tínhamos desenvolvido a WhatsApp Online, que é uma plataforma online onde a pessoa só estuda online. Essa se tornou o principal produto que pode ser vendido. Então, ou seja, todas as franquias, os mais de 10 mil funcionários, não demitimos ninguém até esse momento, nenhuma demissão. Está todo mundo em casa, trabalhando em home office e vendendo o WhatsApp Online. E a partir daí, a gente aumentou as vendas de WhatsApp Online mais de 950%. Caraca. Então, no final das contas, a gente está conseguindo injetar caixa novo dentro das franquias, daquele pequeno empreendedor, e ele tem as despesas deles equacionadas. Agora, isso foi muito bom para nós. A gente está faturando mais, a gente resolveu o problema. Mas, infelizmente, como já foi aí dito, e eu estou aqui desde quando eu vi a Dirce falando, não é a realidade da maioria dos empreendedores. E isso pode redundar demissões em massa no país, principalmente nos próximos meses. Ele tem um cálculo, né, que não sei se você me corrija, mas 30% vai quebrar, 70%. Quanto que é o cálculo de pessoas que vão quebrar, né, com essa situação? E quantos empregos perdidos? É difícil fazer um cálculo exato, a gente faz inferências, não é? Logo nas primeiras 2 semanas, o Sebrae divulgou que 600 mil empresas quebraram. Meu Deus. 600 mil empresas quebraram e nós tivemos aí cerca de 10 milhões, 11 milhões de novos desempregados no Brasil, segundo os dados que divulgou o Sebrae. Bom, eu não consigo, não existe uma forma para te dizer a cada mês parado quantos desempregados a mais. Eu faço uma inferência da gente chegar a ter 40 milhões de desempregados no Brasil. Meu Deus. Os Estados Unidos já teve, os Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos que, entre parênteses, vou abrir um parênteses aqui, o Trump já pagou 2 meses de folha de pagamento das empresas. Houve uma ajuda às empresas, essa ajuda aí que a Dirce reclamou e que no Brasil não tem, ficou só na teoria mesmo. Aqui nos Estados Unidos, eu estou falando aqui de Orlando, onde eu moro, as pequenas empresas receberam uma ajuda do governo para pagar 2 meses de folha de pagamento, com o compromisso do pequeno empresário de não demitir os seus funcionários. E detalhe, não é empréstimo não, é free money, é dinheiro que não precisa nem pagar de volta. Então essa ajuda teve aqui. Agora, com essa ajuda aqui nos Estados Unidos, mais de 30 milhões de pessoas pediram seguro-desemprego nos Estados Unidos até o momento. Então no Brasil, falar em 40 milhões não é uma inferência absurda. Flávio, Sami aqui, obrigado aí sempre é uma aula ter você aqui. Flávio é interessante porque ele é um cara que conhece todas as realidades, ele veio praticamente do nada e um dos maiores empresários do mundo, eu diria, uma grande referência para todos os brasileiros. Você acompanha, eu sei que você acompanha noticiários do mundo inteiro.
O que você acha que deveria ser feito? Porque eu realmente não sei o que fazer. Porque... Porra, Sami, não fala assim. Agora você quer fuder a gente, geral? Você pelo menos fala que você acha que você não sabe. O estudo que eu fiz, ele tem acertado, mas ele prevê pico no sistema de saúde. O que eu estou perguntando é assim, a gente precisa conversar em como vai fazer sair lockdown. dessa. Não, vai estratégia. Nem sei se não é o caso de lockdown, mas se for fazer lockdown, uma hora vai ter que sair. Tá sendo meio atrapalhado e o Brasil é pobre, né? Eu fiquei realmente muito tocado pela Dirce, vendo a gente que convive com ela, convive com os funcionários dela. E aí eu queria saber assim, não que você vá falar algo totalmente preciso, porque todo mundo é uma questão de intuição, mas eu queria a sua intuição do que você acha que deveria ser feito em relação à economia. Uma saída. Quem está acertando? Assim, tá todo mundo perdendo, todo mundo tá ficando mais pobre, mas qual é a... A Amazon ficou trilionária. Primeiro trilionário do mundo vai ser Jeff Bezos. Mas, e aí, Flávio, não sei se você consegue dar uma luz, porque eu tô realmente preocupado. A tua pergunta é cruel, porque eu não sei também a resposta. Aliás, a minha opinião ela é um pouco cruel, porque, na minha opinião, nós estamos encurralados. A gripe não é uma gripezinha, o Covid, entendeu? O Covid não é uma gripezinha. E a economia também não é uma gripezinha. A gente viu pessoas desprezando o Covid de um lado e a gente viu pessoas desprezando os efeitos econômicos do outro lado. O que vem nos efeitos econômicos é um caos nunca antes visto. Pois é. Porém, a gente não pode negar que tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, você tem praticamente aí mais de 90% de taxa de ocupação nas UTIs. Esse é o pior cenário possível, porque daqui a pouco essa doença se espalha muito. Ela não é uma doença tão séria assim, 80% não tem nem muito efeito, mas 5% vai para a UTI. E esse 5%, se na hora que ele precisar ir para a UTI e não tiver vaga na UTI, ele vai morrer em casa. Sim, ele vai perder o ar e vai morrer em casa, é traumático, vão ter muitos corpos em casa. Então, o problema é que a gente parou essa quarentena para, supostamente, os governos organizarem e aumentarem a capacidade de atendimento e a quantidade de notícias de fraudes não pararam de chegar agora. Então, isso aqui é a dose. Então, no fundo, o que eu diria é o seguinte, se todo mundo sai de casa, explode a morte. Se todo mundo fica em casa, explode o desemprego e fome. Então, na minha opinião, até você ter uma vacina e até você ter a cura, a população vai conviver com esse medo. E não adianta alguém dar uma canetada e falar, liberou geral, pode ir embora. Será que as pessoas vão sair de casa? Lógico que não. Ô Flávio, dentro dessa premissa fúnebre, né, que a gente está traçando aqui, não dá para fazer, eu vou usar um termo que parece frio, mas talvez está chegando a hora da gente usar isso, uma equação utilitária. Segundo a revista Lancet, cada ponto a mais de desemprego que o Brasil tem corresponde a 30 mil mortes por desespero, fome, miséria, angústia, depressão, por uma série, morte por desespero que os americanos chamam, né? A gente teve outro cálculo da FAO falando que 260 milhões de pessoas vão passar fome por causa desse isolamento radical, sem nenhum tipo de critério objetivo. Não dá para ter um ponto de equilíbrio, de alguma forma mapear a doença, porque no Brasil, por exemplo, 80% dos municípios ainda não tiveram diagnóstico ainda de Covid-19. Não dá para abrir onde pode abrir, para pelo menos salvaguardar esses empregos, porque a impressão que passa com 40 milhões de desempregados, que as pessoas vão morrer muito mais do remédio do isolamento do que do Covid-19 a longo prazo. E essas mortes futuras, daqui a alguns anos, não vão ser contabilizadas e provavelmente vão ser na casa dos milhões, não dos milhares que estão acontecendo no Brasil. O que eu mencionei aqui, ele foi muito relacionado a Rio de Janeiro e São Paulo, que tem essa realidade de 90% de taxa de ocupação e é onde está concentrada mais de 60% da economia do país é Rio de Janeiro e São Paulo, em termos de PIB, atividade econômica, etc. e tal. Agora, por exemplo, a matriz da minha empresa no Brasil fica em Curitiba. Curitiba está aberta, tá? Restaurante aberto, loja de rua aberta, parece que shopping vai abrir agora nos próximos dias, está abrindo. Agora, qual é a realidade de Curitiba? Você tem menos de 40 pessoas internadas nas UTIs e você tem mais de 900 vagas disponíveis, os hospitais estão vazios, não é? Essa é a realidade. Eu moro em Orlando, aqui em Orlando, apesar dos Estados Unidos ter mais de 90 mil mortos, realmente no momento é o epicentro dessa doença no mundo. Apesar disso, Orlando, nós temos aqui, nosso principal patrocinador na equipe é a maior rede de hospitais aqui, Orlando Health.
conversando com os diretores do Orlando Health, eles estão preocupados porque não tem o que fazer, o hospital está vazio. Até os doentes de outras doenças não estão mais indo, então eles não estão com dificuldade de pagar agora, não é? Estão tendo problema de receita, porque eles não têm nem doente de Covid, nem os outros doentes. Isso é um problema. Então, Orlando também está abrindo. A Disney já anunciou que vai começar a vender, já está começando a vender já hotéis e ingressos para o mês de junho. Por quê? Porque você tem a taxa de ocupação muito baixa. Agora, é óbvio que tem que analisar estado por estado, cidade por cidade. Você fechar cidades que você tem taxa de ocupação de UTI de 20%, 30% fechar, é um absurdo, não é? Então, eu concordo com você que tem que analisar cidade por cidade, estado por estado. O Brasil é um país muito grande, com realidades muito diferentes, a economia funciona de maneira diferente. Agora, Rio de Janeiro e São Paulo é esse local que, quando você tem mais de 90% de ocupação, a pergunta é o que fazer? Outro ponto, para responder a sua pergunta, você falou sobre uma postura mais utilitarista. Aí a gente entra numa questão um pouco moral e, de certa maneira, da cultura e o costume do país. Por exemplo, a Suécia, por exemplo, se eu não me engano, eu acho que eu não estou enganado, é um país que permite eutanásia, por exemplo, não é? Se eu não me engano. Então, quando você vê um país que moralmente a sociedade tem esse comportamento, ela vai tender a fazer mais essa conta que tu falou, de ser mais utilitarista. Para salvar vidas, mais vidas. Exatamente, salva mais vidas. E aí, ou seja, aí quando a gente fala de Rio e São Paulo, enfim, agora é difícil fazer essa conta, porque o político quer se eleger em 2022, né? Uhum. Ele quer reeleger em 2022 e aí que mora o problema. A política, né? O problema é onde entrou a política. Onde a política entrou na pandemia, zoou. Rouba o protagonismo. Zoou geral porque a gente está na mão do discurso, da narrativa de um ou de outro. Estados Unidos também é a mesma coisa. Mas mas Estados Unidos os caras estão bancando, porque Estados Unidos tinha era 2 milhões, né, o estudo. Era 2 milhões, aí depois virou 60 mil. O primeiro estudo. Aí o Trump falou, não, vamos abrir, aí parece que 48 estados já abriram a economia e agora vai 147 mil até agosto de morte. Mas também é um número assustador, né, Flávio? Que Nova York... É um número muito forte. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, nossa liga está fechada, está parada, não tem jogo, está sem previsão, não é? Orlando que está abrindo, a gente talvez faça um torneio aqui na cidade, já com portas fechadas para entregar para a televisão. Mas, de novo, o problema não é só a canetada do político, não é? O problema também é a tranquilidade da população sair de casa. E aí que está. Aí que está também um problema grave e que no Brasil não vai ser diferente. Agora o detalhe, tá? O Brasil está entrando no inverno agora, onde a gente sabe que estatisticamente as doenças respiratórias são mais graves, são mais sérias, elas têm mais incidência e aí que a gente não sabe o que a gente está para enfrentar agora nos próximos meses. O governo de São Paulo iniciou um processo de concessão de rodovias. O projeto prevê 600 quilômetros de duplicações entre Piracicaba e Panorama e um investimento de até 14 bilhões de reais. O vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, conversou com a Jovem Pan e detalhou essa questão. E como é que essa concessão vai funcionar, o governador, em relação a pedágios, as melhorias que as empresas têm que fazer? Olha, Tiago, nós fizemos o leilão no mês de janeiro, né? Uma grande celebração na Bolsa de Valores, afinal de contas, um ágio histórico de mais de 7.000% dado pelo Banco Pátria e um fundo grande de investimento soberano de Singapura. Na ocasião, nós comemoramos a concessionária, a empresa que ganhou a concessão. Ela deposita hoje nos cofres do Estado mais de R$1 bilhão de outorga e, a partir de junho, assume 1.270 quilômetros de estradas, dos quais 250 quilômetros era uma concessão feita lá atrás pelo saudoso governador Mário Covas, que venceu agora o prazo de 20 anos de concessão. Fizemos, então, a incorporação de mais 1.000 quilômetros da malha rodoviária do Estado, administrada pelo DR, formando a maior concessão de rodovia do Brasil, 1.270 quilômetros. Essa estrada sai ali da região de Piracicaba, aqui no centro do Estado, e vai até o município de Panorama, divisa com Mato Grosso do Sul, um eixo leste-oeste, cortando
cortando todo o estado de São Paulo, né? Parte dessa rodovia tem duplicação, no caso ali na região de Piracicaba, São Carlos, mas a grande parte não é duplicada e o contrato prevê 600 quilômetros de duplicação, além de uma série de outras melhorias nessa estrada. Nós conseguimos um desconto no valor do pedágio praticado, em média ele é 23% mais barato do que cobrado hoje na antiga concessão Centrovias, e temos uma grande inovação que é inédita no Brasil, Tiago, que é o desconto do usuário frequente. Quanto mais o usuário usa a rodovia, menor o valor da taxa de pedágio. Então, essa é uma grande inovação que, pela primeira vez, é feita no Brasil. São Paulo já sai na frente e mostra o caminho para outras concessões do todo o país. E acho que a demonstração de confiança, de assinar um contrato de 14 bilhões de reais de investimentos, numa duração de praticamente 30 anos, né? Mostrando confiança, enfim, que as obras de infraestrutura, a segurança jurídica que o governo de São Paulo dá ao investidor é fundamental. Isso sempre foi prioridade aqui no governo João Dória, um governo que reduziu o tamanho da máquina pública em 2019, fechando estatais, fazendo redução do seu custeio e, ao lado disso, buscando parceiros na iniciativa privada. É óbvio que a pandemia deixa um pouco isso relativo, mas nós temos que lembrar, Tiago, que o ano passado o estado de São Paulo cresceu quase 3%. Enquanto o Brasil cresceu 0,9%, dando uma demonstração clara que o caminho para gerar emprego e principalmente agora para a gente sair dessa crise econômica que a pandemia está gerando é buscar investimentos externos, buscar mostrar confiança de se investir em São Paulo para que a gente dê oportunidade de emprego e renda aos paulistas passando a pandemia. Vice-governador Rodrigo Garcia, pergunta agora de Josias de Souza, que está em Brasília. Josias. Caro vice-governador, muito bom dia. Não há dúvida da importância desse negócio, a importância dessa concessão, mas nós estamos falando de algo que foi celebrado em janeiro. Eu lhe perguntaria, com a pandemia que estamos vivendo agora, o problema do coronavírus, as dificuldades políticas do país, qual é o cenário para o pós-pandemia? Essa atração de investimentos, ela ainda continua sendo uma realidade ou nós estamos vivendo um outro mundo agora? Óbvio que o mundo mudou, Josias. Bom dia para você. Mas uma prioridade do governo João Dória no pós-pandemia vai continuar sendo atrair investimentos externos aqui para o estado de São Paulo. Nós não paramos nesse período de pandemia, todo o nosso programa de concessão, ele continua. Nós fizemos audiências públicas virtuais das linhas da CPTM aqui da capital, do Jardim Zoológico, de outros parques públicos que estão sendo levados à concessão. Faremos audiências públicas do ginásio do Ibirapuera e outros equipamentos, óbvio, aguardando para fazer a licitação no melhor momento da economia. Mas é fundamental mostrar, enfim, que essa pandemia vai passar em algum momento. Hoje, todos os governos focados em salvar vidas, em ampliar o atendimento à saúde, mas, na sequência, a grande preocupação será a volta do emprego, a busca da renda, né? E a atração de investimentos é fundamental. E você só consegue, Josias, atrair investimento quando você gera confiança, segurança jurídica, quando o governo se mostra um bom regulador de serviços públicos, um governo que respeita contratos. E esse, sem dúvida nenhuma, vai ser o grande esforço do governador João Dória para que a gente possa, a partir de São Paulo, ajudar o Brasil a se recuperar economicamente. Pergunta de Rodrigo Constantino. Bom dia, vice-governador. Minha pergunta é o seguinte, o senhor disse que foi celebrado em janeiro, né, essa concessão, e é óbvio que o prazo é de 30 anos, então os investidores que venceram estão pensando no longo prazo e apostando, confiando, sem dúvida, no estado de São Paulo e na estabilidade do governo e a estabilidade jurídica. Mas a pergunta que eu lhe faço é o seguinte, houve alguma tentativa da parte do grupo vencedor de renegociar isso, de pleitear algum tipo de benefício ou de desconto, até porque seria algo natural, né? A pandemia trouxe um fator de incerteza muito grande aí e várias pessoas estão tendo que rever contratos, né? Acho que seria até alguma coisa natural. Eu queria só saber se houve essa tentativa ou uma conversa nesse sentido. Como o leilão ocorreu em janeiro, num momento diferente, Rodrigo, da economia brasileira, e o que nós temos hoje diferente, além da pandemia, é a declaração de calamidade pública, que gera efeitos nos contratos em relação à chamada força maior, né? Durante muitos e muitos anos, as últimas cláusulas contratuais têm essa questão da força maior e a calamidade pública, a pandemia, se enquadra nessa força maior. É óbvio que, se houver algum desequilíbrio por conta da pandemia, ele será
feito no futuro e não no presente, né? Porque a concessionária assume agora a partir do dia 1º de junho, isso já estava previsto desde quando nós fizemos o leilão em janeiro. A assunção da concessionária seria a partir de 1º de junho, ela vai entrar com grandes investimentos, são mais de R$1,5 bilhão já nos 2 primeiros anos, criando estruturas de atendimento ao usuário, fazendo melhorias e recapeamentos completos na via, né? E a partir daí, na operação do sistema, nós temos uma agência reguladora, a Artesp, aqui em São Paulo, que tem muito conhecimento e já tradição na regulação de serviços públicos, e nós vamos tratar essa e outras concessões aqui de São Paulo, são mais de 20 rodovias em concessão, com muita responsabilidade, né? Sempre primando pelo interesse público. Mas acho que temos que celebrar, Rodrigo, porque é um investimento de longo prazo, mas sem dúvida nenhuma, no meio de uma pandemia, é uma boa notícia e uma luz de esperança aí no pós-pandemia para que as coisas possam retomar rapidamente. Governador, o nosso tempo infelizmente já está esgotado, peço para o senhor ser breve, claro que não é uma pergunta simples, mas qual é a chance de São Paulo ter lockdown? Olha, Tiago, nós estamos baseando todas as decisões do governador João Dória na ciência, nos dados, na evolução da epidemia, né? E naturalmente é isso que demonstra flexibilização ou endurecimento na quarentena. A quarentena de São Paulo, quando foi pensada pelo governador Dória em março, ela foi muito bem pensada. Ela deixou a atividade econômica essencial funcionando, não mexeu com indústria, com construção civil, tanto é que existe a circulação de pessoas que estão trabalhando e que estão com atividades abertas, né? Se a epidemia evoluir de forma que a gente se preocupe que o sistema de saúde de São Paulo não vá suportar, e é importante lembrar que nós já aumentamos 1.800 leitos de UTI, isso é 3 vezes mais do que a compra nacional de respiradores pelo Ministério da Saúde, só aqui em São Paulo. O Ministério da Saúde anunciou ontem que conseguiu cerca de 480 respiradores em 2 meses. São Paulo já colocou mais de 1.880 em funcionamento, né? Isso é o resultado de nós não termos um colapso. A epidemia cresce em São Paulo, cresce rápido, infelizmente ela deixa as suas vítimas, mas até agora em São Paulo ninguém morreu por falta de atendimento médico. E esse é o foco do governador João Dória. Agora, qualquer indicativo de endurecimento na capital e de eventual flexibilização do interior será acompanhado de uma nota técnica do centro de contingência, que estão 15 médicos epidemiologistas das mais variadas universidades públicas, né, e que dão a segurança que nós estamos acertando nas nossas medidas. O governo de São Paulo prepara ampliação de testagem da população. Para falar mais disso, o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, conversou com a Jovem Pan. Vamos ouvi-lo. Doutor, a grande discussão, muito se fala sobre a questão da testagem aqui no Brasil, que se a testagem fosse mais bem feita, seria possível começar a afrouxar alguma coisa de isolamento. Eu pergunto de que forma será feita essa testagem, como que o governo de São Paulo vai tentar dar conta dessa grande demanda? Em primeiro lugar, existem 2 tipos de testes, isso é importante. Tem um teste que identifica o vírus, que se aplica à fase aguda da doença, a fase em que o indivíduo tem sintomas, e o outro tipo, que é o que procura o anticorpo, aquele que indica que o indivíduo teve a infecção no passado. Então, são testes que se aplicam a essas situações de forma diferenciada. O primeiro, o PCR, né, o chamado RT-PCR, que identifica o vírus, ele é usado principalmente para os pacientes que estão internados, os pacientes graves, os profissionais de saúde, os profissionais que têm sintomas, e nesse momento nós estamos ampliando para um grupo de pessoas que têm sintomas leves, né? Então essa é uma primeira fase da ampliação. E a segunda é o início hoje da testagem com o exame de anticorpos, que muitas vezes é conhecido aí como teste rápido. Então, hoje se inicia uma testagem de grande quantidade de pessoas ligadas ao serviço de segurança, à Polícia Militar. Serão realizados a partir de hoje, em 20 dias, até 140 mil exames, incluindo 35 mil funcionários, servidores da Secretaria de Segurança e os seus familiares, os seus coabitantes. Isso já se iniciou, na realidade, agora às 7 horas da manhã. Doutor, mais cedo nós entrevistamos aqui o vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, e eu fiz a pergunta sobre a possibilidade de lockdown, não no estado de São Paulo como um todo, mas em algumas cidades aqui do estado, como a própria capital. E ele falou, claro, essa vai ser uma decisão médica, depende também da taxa de isolamento. E eu vi, o senhor já falou algumas vezes que o ideal seria pelo menos uma taxa de isolamento de 55%. E por que esse número é importante e qual é a real chance do lockdown? O que vai indicar a possibilidade ou não de um fechamento
fechamento total, principalmente aqui da cidade de São Paulo? Olha, o tranca-rua, o lockdown, né? Eu acho que é mais fácil usar a palavra tranca-rua, que as pessoas conseguem entender, é uma situação extrema. Quer dizer, é uma situação que pode ser usada e deve ser usada sempre que o crescimento da epidemia, que se mede através do número de pacientes graves, do número de casos, suplantar a capacidade de atendimento do sistema de saúde, principalmente dos leitos de UTI. Quer dizer, quando a epidemia está sem controle e gera um grande número de pacientes e a capacidade dos leitos de UTI vai chegando próximo a 90%, isso deve acender uma luz amarela, indicando a possibilidade de você iniciar medidas do tipo tranca-rua. Agora, é importante que essas medidas, elas precisam ser olhadas e consideradas dia a dia, quer dizer, olhando exatamente essa ocupação dos leitos. Porque, veja, se tomarmos a medida hoje ou amanhã, elas somente começarão a ter efeito daqui 15, 20 dias. E, portanto, nesse momento, mesmo que você tomasse alguma medida desse tipo, tranca-rua, nós só iríamos sentir o reflexo dessas medidas daqui 15, 20 dias. E, portanto, não influenciaria na curva. Né? A curva continuaria nos patamares atuais. E, veja, nós estamos com uma porcentagem de ocupação de leitos no estado já relativamente elevada e aqui na região metropolitana já muito próximo de 90%. 88, 89, 87, tem variado dia a dia, mas já está num nível muito preocupante. E isso se reflete no número de óbitos, que nós estamos observando um aumento da curva de óbitos, né? E isso é também outro indicador. Portanto, a hora que esses elementos forem reunidos todos, precisa-se tomar a medida, precisa tomar-se a decisão de implementar a medida, considerando esse atraso. Uma medida tomada hoje vai ter reflexo daqui 15, 20 dias. Doutor Dimas, agora girando aqui os nossos comentaristas, a pergunta agora de Josias de Souza, que está em Brasília. Diga, Josias. Doutor Dimas, o presidente Bolsonaro tem falado reiteradas vezes na ideia dele de retomar a atividade econômica com um isolamento apenas das pessoas do grupo de risco, que ele chama de isolamento vertical, né? Pessoas com mais de 60 anos. Eu queria lhe perguntar o seguinte, o que é que aconteceria num estado como São Paulo se essas providências que o presidente Bolsonaro defende fossem adotadas? Bom dia, Josias. O chamado isolamento vertical, quer dizer, ele não foi adotado de forma efetiva em nenhum outro lugar do mundo. Os países que iniciaram, achando que essa medida poderia ser efetiva, na realidade, todos voltaram atrás, né? E entraram no chamado isolamento social, com maior ou menor restrição. Aqui no Brasil, o principal, veja, os idosos são um grupo de risco, sem dúvida nenhuma, porque tem uma mortalidade aumentada. Mas o maior número de casos hoje inclusive, na população que vai a partir dos 35 aos 50 anos. Tá? E veja, o vírus, ele atinge a toda a população. Ele não escolhe uma população de forma preferencial. Ele atinge crianças, atinge adolescentes, adultos e idosos. E veja, o que é importante na medida de afastamento social é porque o vírus, ele viaja com as pessoas. Quer dizer, a transmissão do vírus se faz principalmente pelo contato entre as pessoas. Quando você diminui o número de contatos, quando você faz o chamado isolamento social, você diminui a taxa de transmissão. E a taxa de transmissão é que determina a velocidade da epidemia. Quer dizer, quando essa taxa é superior a 1, 2, 2,5, 3, nós vamos ter uma curva muito acentuada e, consequentemente, um grande número de casos. Um grande desafio, que foi o que aconteceu, por exemplo, na Itália, onde o sistema de saúde não conseguiu dar atendimento aos pacientes que necessitavam. Então, nós temos que trazer essa taxa de infecção para 1 ou menos de 1, porque com isso nós conseguimos controlar a velocidade da epidemia e se isso for efetivo, se chegar a 70% de isolamento, isso significa que nós praticamente não vamos ter transmissão. Então, seria a forma mais rápida de você abreviar a duração da epidemia e isso permitiria, inclusive, a retomada das atividades econômicas. Essa é uma visão importante, quer dizer, se nós aumentarmos o isolamento social para mais de 70%, nós vamos ter
curto período, né, de afastamento, ou seja, vamos encurtar, né, o tamanho da epidemia. Caso contrário, se nós ficarmos nesses índices atuais de 45%, 46%, 47%, 48%, a epidemia vai se estender. Então, serão necessárias medidas de isolamento por mais tempo e, consequentemente, com maior prejuízo na atividade econômica. Doutora, a pergunta agora de Rodrigo Constantino. Constantino. Bom dia, doutor Dimas. Eu quero voltar para a questão dos testes. Tem muita gente começando a fazer uns testes caseiros, entregam em casa mesmo, como se fosse um teste de gravidez, né? Você bota uma gotinha de sangue, ele dá o resultado na hora. O quão acurado é esse resultado? Dá para confiar nesses testes? Ou é perigoso, porque você vai ter uma crença de que está sem a doença, na verdade você pode ter e pode estar transmitindo? Bom dia, Constantino. Esse é o teste chamado teste rápido, né, que é o que se usa aí em grande escala, tem se usado em grande escala no mundo inteiro, aqui no Brasil, inclusive, agora autorizado as farmácias a realizarem esse teste. Esse teste tem problemas, ele tem uma baixa sensibilidade, tem uma baixa especificidade, e ele só funciona para o indivíduo que já teve a infecção. Então, se o indivíduo teve um sintoma, se o indivíduo teve em contato com outra pessoa positiva, depois de 14 dias esse teste, se ele pegou a infecção, será positivo. Se ele for negativo, não significa nada, você está entendendo? Significa que ele está suscetível. Se o teste resultar negativo, significa que ele pode pegar a infecção. Então, é um teste que, do ponto de vista individual, o alcance dele é muito limitado. Agora, do ponto de vista da epidemiologia, ele tem importância, porque ele é muito fácil de ser aplicado, você pode fazer em massa isso na população geral, e isso vai te dar o percentual de pessoas infectadas. E isso é um retrato da epidemia. Quer dizer, o percentual de pessoas que já pegaram a infecção e já desenvolveram anticorpos, já desenvolveram imunidade, ele reflete o que está acontecendo na população de uma forma geral, aonde se espera que mais de 80%, em torno de 80%, sejam assintomáticos. Então, com isso, a gente determina qual que é o percentual da população que já foi infectada. Isso é muito importante para balizar as ações públicas. Então, por exemplo, se nós tivéssemos uma situação ideal em que mais de 50% dos indivíduos suscetíveis já tivessem adquirido a infecção, seria o que nós chamamos de imunidade de rebanho, a epidemia ela começaria a decair naturalmente. Só que nós estamos muito longe ainda desse percentual, quer dizer, os inquéritos epidemiológicos realizados aqui no estado de São Paulo mostram que ainda não chegamos a 5% da população com infecção. E, portanto, ainda temos muito chão pela frente, quer dizer, temos um grande número ainda de indivíduos suscetíveis que poderão adquirir a infecção. Daí a importância dessas medidas de controle da velocidade do crescimento da epidemia, para que o nosso sistema de saúde não seja suplantado. Termina aqui essa edição do especial Jovem Pan Coronavírus. Obrigada pela audiência e até mais. Jovem Pan.